Você acompanha a partir de agora o programa Recuperação com José Carlos e equipe. Sejam todos bem-vindos ao programa Recuperação. Hoje é um programa gravado e nós estamos aqui para falar de dependência química, né? Alexandre, meu irmão de vários anos, você ainda lembra da oração da serenidade? Oh, como não dá para esquecer, é um programa gravado e inédito. Inédito. Vamos lá. Essa oração que há quase 100 anos é proferida nos grupos de mútua ajuda, é uma mola de esperança. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para distinguir uma das outras, só por hoje. Só por hoje funciona. Bem, amigos ouvintes, de volta aqui, né? A palavra está comigo e eu vou introduzir o tema de hoje, que eu acho, viu, Alexandre, é um dos temas mais importantes que existe quando nós falamos em questão de dependência química, que é o nosso assunto aqui. Não é pouca coisa, álcool, drogas, comportamentos adictivos, né? Comportamentos endógenos, comportamentos como sexo, compra, jogo. E muita gente sofre com isso. Nós poderíamos dizer, assim, dados bem simplesinhos mesmo e até grosseiros, né? 5% da população mundial, né, sofre com problemas de adicção. E quando a gente fala de sofrimento, nós estamos falando de comportamentos. Duas palavrinhas aqui, Alexandre, que você está bem familiarizado, depois você explica. Comportamentos mal adaptativos, que não se adaptam à realidade da pessoa na faixa etária que ele tiver, 10 anos, 50 anos, 20 anos, e que faz com que a pessoa não funcione, disfuncional ou mal adaptativo. Então, a pessoa fica enfraquecida para as suas funções básicas. E isso é denunciado nas pessoas que estão próximo dele. Aqueles vínculos naturais que nós temos, né? O Alexandre costuma falar, nós não somos filho de chocadeira, mesmo o pintinho lá da galinha tem vínculo, né? Então, faz as pessoas sofrerem. E fazendo sofrer, tudo que é agredido se defende na defesa, se fortalece o sofrimento. Nós podemos até questionar ele e tal, mas não dá para mudar, né? Nós somos seres doloridos. E a pessoa tenta parar. Quando tenta parar de usar cocaína, de beber álcool, né, no boteco, que causa prazer e tal, aí ele tenta parar sozinho, não consegue, tenta de novo, não é isso, Alexandre? Tenta, não consegue, e aí tem que buscar ajuda. É dolorido também buscar ajuda dentro do nosso egocentrismo e é uma bobagem, mas ele tem que buscar ajuda. Quando ele vai buscar ajuda, o que é mais eficaz? Aí você pega lá os órgãos normativos, por exemplo, o NAIDA, Instituto Nacional de Abuso de Droga Americano, que não é pouca coisa. O Alexandre fala que é o Vaticano do quê? Da dependência. Da dependência. O Alexandre fica com os seus neologismos, né? As suas invenções, e é uma realidade. É o Vaticano da dependência química. E lá, não sei se você vai lembrar, nos 12 princípios, 13 princípios, né, do bom tratamento, tal, está lá, um deles. A psicoterapia em grupo é o núcleo do tratamento. Olha, a psicoterapia, aquilo que eu não quero fazer, a psicoterapia em grupo é o núcleo do tratamento. Quando você manda o cara para o grupo, ele não quer ir, é o núcleo. Só assim ele tem que mudar comportamento, reestruturar uma nova vida. Ele tem que aprender com o outro e ele tem que usar os seus recursos naturais. Se ele não for, nada vai acontecer. E muitos morrem, muitos continuam o sofrimento, aprendem a sofrer, etc.
Então, o tema de hoje, nessa abertura comprida, Alexandre, e você sabe por quê? Porque tem que explicar tudo isso. O tema de hoje é psicoterapia em grupo. E a pergunta que eu vou fazer, quando eu falo de psicoterapia em grupo, Alexandre, vai lembrando aí dos nossos cursos, pelo menos 32 turmas nós fizemos, todas elas com terapia de grupo. Vai lembrando daqueles, entre aspas, naquele rolo todo, e a gente tentando pôr normas e regras para o grupo ficar bom, né? Então, pergunto para você, o que é terapia de grupo? Por que que ela é boa? Por que não atender individualmente? Vai falando aí, Alexandre. Olha, José, Vasta experiência. se você me permitir aí, eu gostaria de falar sobre a importância efetiva da ajuda de um para o outro, da terapia de grupo. Por quê, José? Porque quando a gente fala de recuperação, dependência química, nós não estamos falando de uma ciência de 10 anos, de 20 anos, né? Estamos falando de uma ciência de 250 anos, né? A gente conta essa história, e eu e você, a gente vem estudando isso ao longo dos anos do programa Recuperação, a gente veio fazendo inúmeras descobertas, que foi muito bom na nossa amizade, né? Foi descobrindo muitas coisas juntos. Então, nós sabemos que na história do alcoolismo e do uso de droga foram tentadas muitas coisas. Por exemplo, José, tratamento moral, né? Onde era cobrada a pessoa, olha, você está saindo fora da curva aí, amigo. Você tem que ter mais simpatia, mais justiça, você tem que ser mais reto, você tem que ser mais equilibrado, né? O tratamento moral que cobrava da pessoa. Depois começaram a achar que o cara era louco. É verdade, começaram a achar que o cara era louco, e trancava ele em asilo, é, 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 fizeram lobotomia, deram um choque, falaram assim, meu, como é que esse cara nasce saudável e acaba afundando na bebida, né? E tentaram fazer isso com a pessoa, né? Outras tentativas, vexatória, prisão, banho gelado. Você sabia que até sanguessuga, José, põe no cara para filtrar o sangue dele? E por que eu estou dizendo isso? Porque a grande revolução, que eu diria, a revolução da recuperação, ela aconteceu com os alcoólicos anônimos, por quê? Porque os alcoólicos anônimos introduziram ajuda de um para o outro. Isso, isso foi fundamental, José, né? Quando os grupos anônimos falaram, cara, olha, nós estamos vendo toda essa história, com todo aprendizado que nós tivemos, nós descobrimos uma coisa: sozinho você não vai conseguir, sozinho vai ser muito difícil. Então, você precisa do outro, né? Do outro, porque o outro vai ser sua referência, o outro que tiver melhor. Tanto que a base, né? Às vezes a gente fala isso coloquialmente, né? Fala em português, claro, eu viro carne de vaca. Como é que começou os alcoólicos anônimos? Ah, o Bill e o Bob. Ah, ele estava com vontade de beber, procurou o Bob, falou com... Cara, mas a gente não dá a verdadeira dimensão do que foi isso, né? Então, por detrás isso tem uma áurea grande, entendeu? Que foi uma pessoa se despojar do ego e falar, meu, eu preciso de ajuda, e o outro aprender a ouvir, aconteceu uma coisa aí. Então, só estou dizendo tudo isso, José, para fundamentar o que você acabou de dizer. Cara, recuperação precisa de um grupo, precisa da base da terapia de grupo. Tem uma mágica que acontece aí que... Ah, sempre lembrando que mágica é assim, né? A gente vê o coelho sair da cartola, a gente sabe que coelho não sai da cartola, não tem como, mas sai, né? Então, quando eu vou para você, essa mágica acontece nos grupos. Tem uma técnica, tem tudo, então acontece coisas lá que você não entende, mas acontece. E é disso que nós vamos falar hoje, dessa mágica, né? É. Então, nós temos lá, primeiro é montar um grupo, né, Alexandre? Pô, como é que você vai montar um grupo? Ah, vamos fazer um grupo. Não é assim. A coisa mais... Inúmeros psicólogos aí, ambientes de tratamento, querem montar um grupo, né, e não conseguem paciente. Então, a primeira coisa é montar. Então, você precisa ter habilidade social,
uma certa credibilidade, porque quem vai se submeter, né, a alguém que não tenha uma certa expertise, um certo empoderamento sobre o assunto. Então, mas quando você monta, Alexandre, tem regrinhas, né, no grupo, porque o grupo é terapêutico, é terapêutico. Ora, se é para piorar a pessoa, se ele pode ir num grupo, por exemplo, de uma facção qualquer, ele vai piorar. Macaco vê, macaco faz, né? Então, nós temos que criar um grupo terapêutico. E existem alguns fatores interessantes para você criar essa regra. Daí a importância do quê? Do terapeuta, não é isso? Do terapeuta. Então, qual é o papel do Alexandre, da Silze, do Zé Carlos, num grupo desse? Ele vai dar palestronas, ele vai responder perguntas. O que ele faz e o que ele não faz, Alexandre, para deixar o grupo redondinho. A primeira vez que eu fui num grupo terapêutico, Alexandre, lá na Modia, né? E eu vi a Marta coordenando, ela sentou, o grupo já estava já há algum tempo lá, sei lá, 5 anos e tal, e eu fui lá para fazer matemática, ela sentou calada e saiu calada, cara. Eu falei assim, pô, o terapeuta é igual um juiz, então, um juiz de futebol. O melhor grupo efetivamente aquele que o terapeuta não fala, né? Mas tem outras coisas que estão por detrás, porque isso é um processo de maturidade também, né, José? Porque você imagina, você pôr numa sala. É, porque assim, né, José? Uma coisa é eu falar celular, outra coisa é eu falar copo, outra coisa é eu falar tomada, outra coisa é eu falar José Carlos Arantes. Aí é uma história toda, né, cara? Aí eu estou qualificando uma vida, estou qualificando uma pessoa. Então, dentro desse grupo, não senta objeto, não é cadeira que senta lá, não é mofada que senta lá. Senta Silze, senta Alexandre Araújo, senta José Carlos Arantes, senta a nossa amiga Guiomar da Rádio. E cada pessoa dessa, José, ela vem com uma história. E essa história, a pessoa que está na liderança de um grupo desse, ela tem que concatenar as regras de funcionamento desse grupo para que ele possa funcionar. Você sabe, José, que uma das grandes inovações dos Alcoólicos Anônimos foi a metodologia. O programa de 12 passos, o formato de reunião, né? Isso tudo ajudou muito o grupo crescer, né? Porque efetivamente, porque antes já tinha tido muitos grupos, mas todos se perderam, porque não tinha direção. Então, dessa direção que você está falando, é um enquadre que a gente fala, né? Então, para dar esse enquadre, Alexandre, eu vou conversando aqui, você vai com a sua experiência, e eu sei que é difícil colocar em palavras pequenos insights ou aquela experiência, nós podemos dizer uma experiência clínica que você tem, que é um olho experiente que vai ver. Por exemplo, ó, você não pode chegar num grupo, numa dinâmica de grupo, num grupo até de TCC, porque tudo é para mudar comportamento, né? Como dizia Griffith Edwards, uma terapia de grupo, uma reunião de alcoólicos anônimos é um laboratório cognitivo comportamental para mudar comportamento para melhor. Então, e nós vamos explicar isso, se não hoje, que não der tempo, nós vamos explicar isso, como é que funciona, verdadeiramente como funciona. Mas, Alexandre, como é que você vai? Se você puxar a rédea, o cavalo não vai andar mais. Se você soltar, ele pode galopar. Como é que você trata com um indivíduo, eu já vi você fazer isso, um indivíduo que você vê que ele é muito extrovertido dentro do grupo e ele está monopolizando em detrimento dos mais introvertidos, ou então aquele que fica fazendo pergunta direto para você responder, o que, que você faz com as perguntas, como você regra isso para tentar formatar? Porque quando eu cheguei lá na Budia, lá já estava pronto. As regras intrínsecas, elas são implícitas, elas não são escritas no papel. Mas há um ajeitamento no saco de coco, a lindeza desse gregarismo social, desse microcosmos, cara. Meu, é muito lindo.
Mas assim, viu, José, uma coisa que é muito importante antes de iniciar um grupo, é a gente ter um enquadre desse grupo, né? Por exemplo, você lê um texto, mais ou menos, assim, olha, os membros desse grupo compartilham dos mesmos sofrimentos e das mesmas dificuldades, né? E aí, nesse texto, você falar da importância do grupo e você falar, olha, esse grupo aqui é uma partilha de tanto tempo, você faz um enquadre, isso tanto em grupos de apoio como qualquer outro grupo, né? Você faz um molde, né? A ideia inicial é você, no nosso caso, mostrar esperança, dizer que tem pessoas que estão compartilhando do mesmo problema, que existem regras ali para que todos possam participar, para que todos possam falar e para que todos possam ouvir. E que tem um tempo para cada um. Então, esse enquadro é importante. Quando você fala o da Goodyear, é porque há muito tempo as nossas colegas queridas lá, já, a Rosana, a Marta, né, ela já, o pessoal já tinha embutido o funcionamento do grupo, mas o início do grupo você tem que ter um instrumento para direcionar. Muito legal, Alexandre. Agora, é lógico, né? Quando a gente fala que funciona, é óbvio e é fácil, mas você precisa ter um olhar de lince, né? Para você saber desses resultados ou tentar observar o resultado em cada um dos componentes ao longo do tempo. Isso é batatinha, você observa, né? Agora, Alexandre, quando você fala desses fatores, né, quem está ali na reunião como assistido, vamos chamar de paciente, né, como um dos membros do grupo, no geral, ele não percebe esse avanço admirável no seu comportamento, no seu modo de pensar, as mudanças que acontecem, elas são muito gradativas, né? E Irving Yalom, autor magnífico do livro Terapia em Grupo, Teoria e Prática, né? Ele traz alguns pontos para a gente entender. São 11 fatores que nós vamos usar. Ó, temos 15 minutos só, não sei se vai dar tempo, acho que não, né? Mas a gente volta com esse assunto. Desses 11, vamos um por um aqui, e eles se entrelaçam para tentar explicar como é que funciona isso de forma natural. Então, primeiro, você acabou de falar, estilação de esperança, que ele fala mais ou menos isso, que você aparece uma esperança dentro de você, que nós podemos dizer assim, tem uma expectativa lá na frente que você não tinha. Então aparece uma luzinha. A esperança é uma vibração da alma, da consciência, dê o nome que você quiser, que nós podemos dizer, você abre uma porta e algo se descampa, um caminho para você ir para atingir um objetivo. Esse é um. Você gostaria de falar alguma coisa sobre essa esperança que é acendida quando você participa de um grupo? José, o que eu posso falar para você é da minha experiência vivida, né? Porque isso foi determinante. Eu fiquei 9 meses internado, né? E quando cheguei em casa, meus irmãos estavam com HIV por causa de droga injetável, meu pai bebendo, eu não tinha para onde ir. Quando eu cheguei num grupo que eu tinha vergonha de falar da minha história, né? Mas, poxa, como é que eu vou chegar num grupo, sentar, falar que minhas irmãs estão com HIV, que meu pai está bebendo, que meu outro irmão está usando droga? Eu tinha vergonha, né? Medo, né? Do que estou falando para você de 1989, 90, e era uma final de ditadura, ainda um preconceito, né? E aquela coisa com HIV também, mas José, olha, quando as pessoas começaram a abrir a boca, cara, é um negócio transformador, sabe? Eu lembro que é transformador porque, cara, me tirou um peso das costas de saber que eu não precisava mais passar vergonha sozinho, sabe? Assim, é um Alexandre, negócio, acho que não dá para transmitir em palavras às vezes, mas, então, mas como isso foi salvador para mim, viu, cara? você adiantou aqui o pensamento ou o insight aqui do autor, né? Que ele fala de universalidade. Olha o nome que ele dá para isso que você falou É, agora. é, Nós não somos únicos, nós não sofremos sozinhos. Quando você chega num grupo, você vê outros tendo o mesmo tipo de pensamento, sentimentos.
conflitantes ou atormentados seus, que é falado abertamente, né? E você lembra das primeiras reuniões, tal, que você falou, me identifico, você já viu alguém numa sala falando, me identifico, Nossa, José, estamos no mesmo barco e tal. eu lembro que eu estava no grupo, era um grupo novo, né? Estava mudando de TA para NA. O grupo tinha aberto ali no Colégio São Luís, na Avenida Paulista, fazia um mês. Aí tinha um rapaz, o Marcelinho, que você conheceu, que pequenininho, Marcelinho, chegou para mim com uma pasta 007, com os folhetos, com as toalhas, falou: Ó, eu não vou poder vir nos próximos 15 dias para o trabalho. Aí você abre a porta, cara, ó, me deu um medo, mas foi um medo gostoso, assim, sabe? Porque me deu uma importância, né? Eu me senti, olha, senti importante de poder fazer parte desse universo, de me sentir inserido, entende? Era mais do que só você ser importante na reunião, era você poder estar colaborando ali, né? Então, essa universalidade que o autor fala, o Ivan, Iolan, Yeilan, Irving Yeilan, né? Que ele escreveu Quando Nietzsche Chorou, eu li e vi o filme, né? É, ela realmente ela é verdadeira. Você sabe por quê também? Foi por causa disso que eu aprendi a falar boa noite, sou Alexandre, eu sou alcoólatra, boa noite, sou Alexandre, sou adicto, porque eu entendi que era ali que eu tinha que estar com todos, viu, José? Porque quando você fala, não é eu não saio falando para todo mundo da minha dependência, porque o que me define não é o álcool, o que me define não é a droga, o que me define é meu nome, Alexandre Araújo. Mas quando eu estou nesse universo, quando eu estou aqui com vocês, cara, esse é meu objetivo, essa universalidade, entende? Essa universalidade. Um É outro, isso. como eu disse aqui, ô Alexandre, esses fatores todos eles se entrelaçam, né? Não dá para você Sei pensar em um só. Quer dizer, no fim, os 11 é mais termos, significado, palavras, frases, para a gente poder identificar esse fenômeno. O outro é compartilhamento de informações. Quer dizer, há naturalmente uma instrução didática, não acadêmica, mas de vivência e também acadêmica, porque te dá uma psicoeducação, porque você tem acesso à literatura, você está lá, o cara fala, ó, tem um livro tal, se você não for analfabeto funcional, você vai querer saber. Não, nós temos uma literatura tal, e pá, quer dizer, te dá acesso à informação que a sua intelectualidade, lógico, uma reunião não é intelectual, ela é emocional e também racional. Primeiro emocional. Mas é muito legal essa questão, porque tem. Quando que nós fizemos aqui uma reunião nossa, né, de grupo, que não teve lá a temática, que não teve lá a dinâmica de grupo. Então, é um mundo que nós não temos condição de acessar sozinho. Então, esse compartilhamento de instrução psicoeducacional é muito legal. Nossa, José, são histórias com sangue, suor e lágrima, né, cara? Não é uma ficção, não é uma produção da cabeça de ninguém, né? Você lembra aquele último grupo que nós fizemos, que aquela mãe começou a contar a história da vida dela de abuso, que ela espancada, tudo, aí ela teve o filho foi a salvação dela, que ela transformou toda aquela dor que ela teve da infância dela, sendo negra, preta, né? Sendo preta no trabalho, passando inúmeras dificuldades. Aí ela pegou aquele filho, se dedicou para ele, era um amor da vida dela. Aí no final ele começou a beber. Pô, quem que não se sensibilizou ali, cara, né? Porque não é uma ficção, né? É uma história de sangue, suor e lágrimas. Você lembra daquele? Como é que ele vinha? Eu tô vindo aqui porque minha família tá pegando meu pé, mas não acredito nesse negócio não, de ficar limpo, né? Sempre, ele vinha de bicicleta, toda vez ele vinha falando que não acreditava, não acreditava, mas no final ele começou a falar, mas eu tô limpo, mas eu tô sem usar, tô sem beber. Então, José, e é legal que à medida que esse companheirismo vai crescendo nos grupos, como cada um vai se beneficiando com as histórias, né, cara?
porque são histórias de superação, né? Histórias que as pessoas vão se ressignificando. Acho que E é bem aí, legal isso, viu? e aí vem o próximo item do Irving, que fala sobre altruísmo, cara. Altruísmo, para quem não sabe, ninguém é obrigado a saber, né? É o contrário do egoísmo. E a doença, qualquer tipo dessas doenças, leva você a um egocentrismo, mas não é um egocentrismo porque sua alma é negra, ou porque você é um espírito atrasado, nada disso. É porque quem está sofrendo não pode pensar nos outros, ele está proibido de pensar nos outros. Quando você chega num grupo desse, o herói sai de dentro de você quase que naturalmente. Por quê? Devido à empatia que você tem, o Alexandre está contando a história dele. Ah, e tal, eu caí, aí eu fui preso, tal, eu vou me identificando e tendo uma empatia com o Alexandre. Empatia não é simpatia. Eu posso até ser antipático a ele, mas ao mesmo tempo eu quero ajudá-lo no seu sofrimento, porque eu também sofri. Então o altruísmo ele sai de dentro de você como uma energia nova, cara. Uma energia nova. Então, você vai misturando esses fatores todos, que eles são naturais, naturais dentro de um grupo. Eles vão fazendo você um ser melhor, um ser que está revivendo como se uma água tivesse sido colocada no seu vasinho de folha seca. É isso, José. É isso. E é uma coisa assim, o que me impressiona é que é uma coisa que vem naturalmente, né, José? Assim, quando você entra nesse universo, né? Quando você tá entrando nesse universo, A a gente quer ajuda, por vontade isso que se chama ajuda mútua, né? é por isso que chama ajuda mútua, né? Mas você vê, se a gente for fazer um link com o início do programa, quando a gente estava fazendo o enquadre, que a gente fala, depois de tantos anos, foram descobrir que a ajuda de um ao outro é o que estava dando certo e que está voltando agora com força total, né, José, no movimento recuperação, né? É o que está voltando com tudo agora, né? Retomando com É, mais viu, energia, mas Alexandre? isso é outra história. Se você me permitir, quando você fala está voltando, gente, o que o Alexandre está falando é o seguinte: esse negócio de trabalho em pares é a terapia de grupo, mas não é um trabalho de, vamos dizer assim, de sala, não é isso. O trabalho em pares, ele saiu das salas, né? E uma leitura vamos dizer assim, esquecida do Jung, ele criou a figura do curador ferido. O que é curador ferido, Alexandre? É Ou uma anjo figura, endiabrado? é uma figura da mitologia grega, mas que a gente usa, né, para dizer da pessoa que passou a mesma doença, as mesmas dificuldades, e através da sua experiência de superação ajuda outros a encontrarem um caminho para curar as feridas. Puxa, Essa é a figura do curador ferido. eu acho que é por isso, né, que Narcóticos Anônimos e Alcoólicos Anônimos, qual é o propósito primordial? Qual que é, Alexandre, dessas irmandades? Levar a mensagem. Primordial é levar a mensagem para outros. Esse de levar mensagem quer dizer que é o remédio do cara, então. Na verdade, ele está levando, mas a única ajuda que ele tem é a ajuda que ele vai dar. É, Puxa, e essa ajuda é que se mostrou um grande diferencial, que é ser humano cuidando de ser humano. E a cada dia, viu, José, esse trabalho de pares, ele vem sendo referendado pela ciência, vem sendo referendado com inúmeros estudos, né? Por quê? Porque as universidades não conseguem explicar isso, os acadêmicos, assim. Por exemplo, ele pode dizer o que é a A, ele pode contar o que é a A, ele pode falar do formato do A, mas ele não pode dizer o que sente do A, o que aconteceu ali. Não estou querendo menosprezar o trabalho, longe disso, né? Não tem essa a mínima pretensão dessa, mas só estou querendo dizer que hoje a ciência fala assim, meu, nós temos que aceitar esse trabalho de pares porque é o que funciona. Nós médicos, nós psicólogos, com experiência treinada, acadêmica, precisamos trabalhar com pessoas com experiência vivida, porque nós vamos poder atingir o maior número de pessoas. Sabe, José, que a ciência chegou à conclusão
de fazer aquela operação de cirurgia de mudança de sexo, que ela fala assim, meu, não adianta, nós não mudamos a cabeça da pessoa, é melhor ajudar ele na mudança da cirurgia de sexo do que tentar mudar o que ele pensa. Então, é mais ou menos uma coisa assim, sabe? Nós não vamos conseguir entender, então vamos trabalharmos juntos, né? E aí é o altruísmo, é o reconhecimento do altruísmo como uma ferramenta fundamental de ajuda, né? Então, Alexandre, o próximo item é um item que eu quero que você explique isso daqui, porque é muito, muito, muito legal. Eu trabalhei na FEBEM um tempo, né? E quando você chegava no pavilhão, eu fui coordenador de um pavilhão feminino, e lá tinha, normalmente, o papai, a mamãe e o filhinho. Então, papai, não sei se você lembra disso. Você chegou a prestar atenção nisso? Não, acho que não. Oh, Papai era uma mulher, uma menina. Mamãe era outra menina e filhinho era outra menina. Eles montavam famílias famílias. e chamavam de papai, de mamãe e de filhinha, cara. É. Então, esse item agora é chamado de recapitulação do grupo familiar primário. Isso é os antropóides, né? Quando você se vê no microcosmos, numa sociedade, numa microsociedade, igual um grupo terapêutico, onde, na verdade, todo mundo pode falar razoavelmente o que quer, mas cada um tem as suas características de personalidade, um é mais tímido, o outro é mais extrovertido, tal. Naturalmente se formam o que? Os papéis. Papel paterno, materno, fraterno, filial. Isso de uma forma, como é que eu poderia dizer? De uma forma camuflada. Não é bem a palavra que eu queria usar. De uma forma que não dá para você enxergar. Mas ali, cada um com a sua responsabilidade, Alexandre. Olha que interessante. Então, nós poderíamos dizer que o grupo começa a andar sozinho devido aos. Nós poderíamos chamar de encargos, vão acontecendo quase que naturalmente, todo mundo tentando ajudar o grupo e não atrapalhar. Não, não, o que eu acho que é interessante, José, eu estava lendo um texto esses dias de um antropólogo chamado Levi Strauss, né? Foi um grande antropólogo, foi professor da USP aqui, e ele falava uma coisa assim, né? Poxa, quem disse que nós somos mais evoluídos que os índios, né? Comparando a cultura civilizada, pseudo-civilizada, com a cultura indígena. E aí ele tenta mostrar, né, que esse conceito de família ele não necessariamente é pai, mãe, filho, né? Esse conceito de família ele pode ser ampliado para uma comunidade e ele se acerta naturalmente, né? Então, quando você está dentro de um grupo, você vê que naturalmente as pessoas vão atribuindo as peças, né? Como se fosse um motor de carro, aquele exemplo que a gente já cada um vai sendo uma pecinha para o motor funcionar. E o mais interessante é quando a pecinha não funciona, ela é trocada também naturalmente. Tanto que a gente sempre fala: olha, ou o grupo acolhe, ou o grupo põe ali de lado e vai trabalhar a pessoa, né? Ou fala: olha, vai para o banco de reserva, se tratar, depois volta para cá, né? Então, essa dinâmica, José, ela realmente ela nos transporta a um estado de viver família mesmo, no sentido famulo, como é do latim, famulo, que quer dizer transmissão de cultura, aprendizado de um com o outro, que é a base da família, né? Do latim famulo. E por que existe a família nos animais, por exemplo, principalmente mamíferos, né? Para um proteger o outro, proteger a pole, a prole, da sustentação, proteger contra os perigos. Então, quando você monta esse microcosmos social, essa microsociedade, a tendência dos membros é tentar conservar aquilo ali. Ele tenta conservar porque ele sabe instintivamente que se o grupo morrer, ele também vai enfraquecer. Então, instintivamente, ele protege. Então, você vê nego trazendo bolo,
Tem isso, não? O outro traz Opa! um cafezinho, o outro põe dinheiro, não sei o quê e tal, o outro arruma a cadeira sem ninguém pedir, o cara tá todo mundo ajudando, cara. É muito legal. E os membros problemáticos desse grupo, Alexandre? Bem problemático, que tem comorbidade psiquiátrica, como são tolerados? Não são acolhidos, né, José? Porque o outro vê na dificuldade outra uma maneira dele crescer. Essa é a dinâmica, né? E o mais interessante é que às vezes você vê um que às vezes, né, essa pessoa mais problemática dá um retorno, o outro não gosta, fica bravo, todos os outros não repreendem o cara que é problemático, Não. repreende o outro, vai brigar com ele. Ô, meu, você não tá vendo? Pô, você tem que ter tolerância, cara. Para. Vai trabalhar seu nervosismo, né? Você tá vendo a dificuldade da pessoa? Né? Olha como ele é, tá. Nós precisamos ajudar ele. Então, isso existe muito, né? Isso existe Agora, muito. no mesmo assunto, aí o Irving fala desenvolvimento de técnicas de socialização. Quer dizer, você está dizendo aí, ora, se eu trago da rua um tipo de comportamento de total intolerância e ali eu me manifesto, vamos dizer que eu me manifesto, pô, meu, vai agora que vai não sei o que, tá. Aí todo mundo vai contra a pessoa que achou ruim com o outro, né? É, E ele se percebe. Ele, nossa, como eu sou intolerante, nunca ninguém tinha olhado feio para ele ou falado alguma coisa, quer dizer, começa a haver uma adaptação para um comportamento mais funcional, que no geral, dependentes de toda forma, têm dificuldade de agir. Então, é uma maneira de aprender a se comportar na sociedade e na família, para si mesmo. Não é isso? e o mais legal nesse processo aí, José, é que essa é a engrenagem, né, que a gente está falando, né? É esse sofrimento, essas dores, como o grande desenvolvedor do grupo, né? Como o grande motor, né? O outro item é comportamento imitativo. Aquilo que eu falo, Ah, macaco vê, é, macaco faz. Agora, eu só queria aqui abrir um parênteses, Alexandre, para você usar isso como modelo de entendimento desse item aqui. Quando você interna uma pessoa, o cara sai daqui falando, qual é que é, meu? Pô, né? Tá, aquele jargão tal. É um camaleão, né? Aí ele chega, ele entra numa internação de 12 passos, vamos dizer que seja evangélica, tal. Quando ele sai de lá, ele sai rezando os 12 passos de trás para frente, um cara altamente delicado, tratando todo mundo com, quer dizer, como nós somos adaptáveis, cara. Esse comportamento institucionalizado ele acontece no grupo, mas de uma forma muito menor, não tão fanática, e não se perde, porque quando o cara sai da internação, um mês depois ele já está. Qual é que é, mano? Não é? é, 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 vai a bavela, vai esquecendo, né? Por Daí a isso que importância desse comportamento imitativo, porque gradativo, né? De todo dia, do só por hoje, etc. porque Fala você um tem pouco sobre aquela isso. coisa, né, José, que é da natureza humana, que é a ambivalência, né? Então, você sempre está se questionando, você está sempre perguntando, será que é, será que não é? Às vezes, até quando você entra numa loja de chocolate, que você fica na ambivalência, que eu quero ele, tudo bem que a decisão é do mais gostoso, mas mesmo você fica escolhendo o melhor ou aquele, né? Então você imagine você entrando em recuperação. Será que é essa vida? Será que não é? Será que eu estou nesse caminho? Será que eu não estou? E aí, José, a força do grupo é muito importante para essa tomada de decisão, para o reforço dessa decisão. É fundamental. Um outro, aprendizado interpessoal. O próprio Irving, ele fala que é o mais difícil de se explicar. O que seria isso? Você está dando um depoimento, você está escutando um depoimento, e em determinado momento você tem um insight. Isso, você já teve isso, lógico, né? É isso. E começa a cair fichas, e você nem percebe. Quer dizer, quando cai essa ficha e vai lá para o inconsciente, você
Comece a elaborar isso e tem mais dados para você poder gerir o seu psiquismo. É por isso que ele fala, não, isso aí é complicado, mas é tipo, você conhece aquele curso japonês de Kumon, né? Conheço. O Kumon fala assim, ó, vamos ver em que nível você está em matemática. Se é primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, e a partir do que você sabe, entende, dali você começa a crescer. Então, os grupos, a psicoterapia em grupo, ela serve para todos. O cara tem rebaixamento de nível de consciência, tem comorbidade forte, não entende as coisas e tal. Mas mesmo assim ele vai ter ganho a partir da onde ele está. Então é muito legal e ele vai aprimorando as suas relações com a imitação, com o aprendizado, com as informações. Então é um campo riquíssimo. Por isso que os grandes psicólogos não querem mais trabalhar individualmente, né, para várias Olha, questões. José, eu quero acrescentar isso que você falou, talvez você me ajude a falar, mas é assim, ó, hoje estão se falando muito em experiência com psicodélicos, né? Então você tem a metanfetamina, você tem o ayahuasca, a psilocibina, você tem o LSD mesmo, tem aquela ibogaína, né? E esses são expansores da mente, o objetivo deles é que você tenha esses insights. Olha, José, uma pessoa que frequenta um grupo, com todos esses critérios que nós estamos falando, com enquadre, prestando serviço, com altruísmo, lendo as mensagens de ajuda, sabe, participando, dificilmente, José, ele não tenha uma experiência, insights desse, a cabeça dele não vai dar insight, sabe? Com menos risco, sem pôr a cabeça. Claro que tem, são inúmeros os despertar. Às vezes a maneira como o cara fala assim, porra, mano, é isso. Meu, como é que eu não vi? Olha, igualzinho. Nossa, olha, sabe? E sem ter uma agressão psíquica, sem você correr o risco de desenvolver um transtorno mental. Isso é de fato. Quem não acredita, paga para ver. Vai lá, ingressa, fica no grupo, porque não é só. Eu não sei se você, ouvinte, está percebendo, mas eu e o José estamos discutindo uma máquina, que é desde a hora que você entra, tem frases lá, evite fome, cansaço e raiva, procure evitar lugares de bebida, de droga, procure lugares saudáveis, tem acolhimento. Você acha que isso não mexe com você? Sabe, você acha que isso não vai questionar os teus valores, o teu inconsciente? Aí você não precisa, sabe, é desnecessário, você tem que tomar um negócio para, né? Toma um grupo, Outra coisa, funciona. nós não somos antropóides, né, Alexandre? Você vai repetir ou recapitular aquilo que a evolução fez com os animais. Então, a coesão de grupo, o aprendizado interpessoal, macaco vê, macaco faz. Então, você vai dar chance que aquilo que a natureza fez em milhões de anos se planifique, se potencialize para você É chegar numa isso. homeostase. É. Agora, Agora, Alexandre, está faltando 4 minutos, vamos terminar? Ó, fala os coesão de quatro. grupo. Coesão de grupo. O que é coesão de grupo? É o grupo, todo mundo junto ao mesmo tempo ali, sentindo o calor, o conforto de estar junto para o mesmo problema. E ao mesmo tempo, ó, ele está ali, ele tem um sentimento de pertencimento. A solidão vai embora. A É, solidão vai embora. Falar rápido é duro, viu, Alexandre? é. Mas quando você tem essa coesão de grupo todo, o que vai acontecer? A coesão faz com que você tenha capacidade de, ou possibilidade de fazer a sua catarse. Que é você falar de você, que é isso que eu estou falando. Catarse é você ser sincero com você vomitar até o inconsciente. É você falar, olha, passei dificuldade sexual, eu não gosto do meu pai, eu não gosto da minha mãe, tá difícil Eu de quero matar viver, meu tá. pai, eu quero tal, e aí tem o É retorno. ser legitimar a tua existência, né? Se aquilo que você tinha Agora, medo, é, como é é que você vai isso. fazer a catarse? Porque a catarse é super importante. Catarse não modifica ninguém, mas ele alivia das tensões do lixo que a gente cata na rua.
Nós somos catadores de lixo. Então, você chega ali, você vai dar um depoimento. Por isso que dificilmente os grupos mais evoluídos não põem plaquinha lá, é proibido falar palavrão, porque é palavrão. Você sabe que esse termo é um termo platônico, né? Porque Platão falava do mundo perfeito, o mundo do sobrenatural, do mundo das ideias, e falava, mas como é que isso se manifesta? Fala através de catarse. Você começa a falar. É o vômito psicológico, né? Hã? É o vômito psicológico. Faltando 2 minutos, Alexandre, o último item. Desculpa, ô, gente, quem está nos escutando aí, vai nos desculpando aí já, né? Porque nós estamos indo rápido aqui num assunto maravilhoso. Nós poderíamos ficar em cada assunto desse Vamos lá. inteiro. Mas, ó, o outro é fatores existenciais. O que é fatores existenciais? O Alexandre ele fez filosofia, então ele gosta de falar qual o sentido da vida? Afinal de contas, por que eu estou vivo? Por que existe o sofrimento? Dá para mudar as coisas que não dá para mudar? Aceitação. E aí vai, né? Viver com as coisas. Olha, não dá para escapar da dor. E esses assuntos eles são ventilados a todo momento, que vai trazer um equilíbrio entre as suas distorções religiosas, junto com o ateu e tal. Você vai vendo que, na verdade, você estava longe daquilo que as suas verdades não são verdades. É isso. O José enrolou muito, viu, gente? Para falar, sou amigo dele 25 anos, nós já vivemos separação, já vivemos problema de saúde, já discutimos, já brigamos várias vezes por questão de política, por questão de pensamentos sociais. Esse é o valor do grupo. Nós construímos uma amizade nessa questão da coexistência, né? Da importância de um ajudar o outro, ouvir, falar. Às vezes o Zé me liga, eu estou mal, às vezes ele me liga, ele está mal, e a gente conversa, está motivando o outro. Essa é a verdade da importância de viver a realidade junto, né? Sempre no mesmo propósito. Acabou, isso, Alexandre? Acabou. Que beleza, cara. Fizemos rapidinho aqui, mas ao mesmo tempo que dá pena, porque você não esgotou o tema e não dá para esgotar mesmo, né? Nós fizemos aqui o nosso papel. Eu não sei se aquele que nos prestigia aí foram, vamos dizer, contemplados com aquilo que eles queriam, mas se quiser fazer alguma perguntinha, deixa lá, entra lá no site, entra lá no WhatsApp, deixa uma pergunta para nós aqui, vamos discutir. Nós estamos terminando o nosso programa 24 horas de paz, serenidade e sobriedade a todos. Você acompanhou o programa A Recuperação